muito bem-vindos ao nosso quadro Direto ao Ponto com Hermosa. E hoje eu venho trazer para vocês aquelas pessoas especiais. Entrevistá-las, para mim, tem um gostinho diferente. Eu conheço a história desde nova, eu faço parte da história delas. Então eu quero que vocês conheçam hoje Yolanda Calegari, Luna Silva, que são duas mulheres lindas, doces, meigas, que superaram momentos muito difíceis. E nós vamos falar sobre isso aqui hoje. Então, vocês precisam conhecer o que elas fizeram de diferente para conseguir alavancar e estabilizar e trazer o sucesso que todo mundo sonha quando a gente fala de evento, de produção, de beleza e de imagem. Então conheçam Yolanda Calegari, Luna Silva. Sejam bem-vindas, amigas! Muito obrigada. Pra gente é uma honra estar aqui com você. Eu tô feliz. Tô feliz porque vocês estão aqui. Eu tô feliz porque vocês fazem parte desse quadro, dessa história. E ter vocês aqui faz toda a diferença. Vamos contar um pouquinho dessa história? Vamos. Então, olha, eu vou puxar, hein? Vou puxar porque eu quero contar. Luna, o público não sabe, mas nós sabemos que você superou um momento muito difícil na sua vida pessoal. Sim. Que você tem um momento de superação muito bacana da dependência emocional e principalmente das crises de ansiedade. Sim. Conta pra gente um pouquinho, Luna, como é que foi esse processo pra você? Então, passei por um divórcio muito doloroso, né? Na época, fui 13 anos casada. E após esse divórcio, na verdade, durante, né, o processo de divórcio, eu passei por muitas crises de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico. E foi um momento muito complicado na minha vida. Foi um momento em que eu já tinha acabado de sair de uma empresa que eu trabalhava há muitos anos, me vi numa situação que eu nunca imaginei estar, né, nesse momento. As crises de ansiedade e de depressão, elas me paralisaram por um momento. E eu me apeguei muito a Deus nesse momento, consegui, graças a Ele, superar isso, né, e hoje eu trabalho com mulheres, né? Hoje estou na maquiagem trabalhando com mulheres que também passam por esse quadro, porque a depressão, a crise de ansiedade, tudo mexe com a autoestima da mulher. Então eu me vi num quadro em que eu já não me reconhecia, um quadro em que eu não sabia quem eu era. Eu tinha perdido a minha identidade nessa situação toda. Então hoje, trabalhando com a maquiagem, eu resgato aquilo que as mulheres precisam, né? A autoestima, a valorização da autoimagem, e é o que eu amo fazer hoje. Mulheres curadas, elas são levantadas pelo Senhor para curar, a gente sabe como é que isso funciona, né? E eu sempre achei interessante como Deus une propósitos, como que Deus une as histórias, né? Porque nós temos todas histórias muito comuns dentro de cenários diferentes. Então, quando eu olho para a Yolanda, eu também vejo uma Yolanda que superou alguns momentos bem traumáticos. E nós acompanhamos essa história porque na época nós estudávamos juntas. Sim, gente, a gente está começando a revelar a idade aos pouquinhos e até o final da temporada a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a Yolanda também tem uma história de superação também com essas crises emocionais por conta de uma perda que ela teve muito impactante na família dela. Conta pra gente um pouquinho, Lola, como é que foi isso? Aos 10 anos eu perdi meu pai, que era a minha maior referência. Era e é até hoje. E foi muito difícil para mim, porque meu pai, ele me preparou para esse momento. Parecia estar me preparando para esse momento, mas a verdade é que a gente nunca está preparado para esse momento. E desde muito nova eu já fiz 18 anos e iniciei no mundo corporativo, né? Sempre gostei de trabalhar com pessoas e trabalhei durante muitos anos em multinacionais. Tive a grande oportunidade de encontrar meu esposo nessa carreira e a gente está junto até hoje. Um abraço, Felipe! Temos um filho lindo. João. E construir uma família, acreditar numa família sólida e abençoada, foi muito difícil porque eu não vivi isso dentro da minha casa. Não teve referência não com tive seu essa pai, referência ali dentro. Então, isso também me desencadeou crises de ansiedade absurdas. Eu tive síndrome do pânico, eu tomei antidepressivos e tarja preta por muito tempo. E até o momento que veio a pandemia, e eu trabalhava numa rede grande de hospitais, e no momento da pandemia, quem me ajudava, que era meu braço direito, precisou fazer uma viagem a trabalho, e eu já era formada em fotografia, enfim, porque eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas, e tive a oportunidade de fazer uma viagem internacional, comprei um equipamento e fotografei uma amiga
Sempre começa assim, Sempre começa assim, de perto. E desde então era isso que eu queria pra minha vida, mas eu acho que eu não ia ter muita... Justamente por conta das crises e da falta dessa base, eu não ia ter a coragem de largar a multinacional para viver exclusivamente da fotografia. E aí veio a pandemia, eu precisei pedir minha demissão nessa grande empresa, e desde o 3º mês que eu saí da empresa, a gente abriu o estúdio. E a gente se encontrou, né? Porque a gente se encontrou. A gente a gente se reencontrou reinventou. fisicamente. Não, a gente não se separou, né? Porque a gente sempre teve contato, a gente sempre estava ali uma com a outra. Mas a gente se reencontrou num momento muito importante, né? Totalmente. Da vida das duas, né? Da vida. Sim, nossa maternidade. A gente se reencontrou na maternidade. Gente, a maternidade é tudo. Mas antes da gente falar da maternidade, eu quero falar só sobre uma curiosidade, um ponto interessante que vocês falaram, que Yolanda trabalha com fotografia, é uma grande fotógrafa. Se vocês olharem a minha rede, todas as fotos que eu tenho são by Yolanda. Eu não sou fotografada por ninguém que não seja by Yolanda. Também. Todas as makes são by Luna. Não tem outra pessoa que toque em mim que não sejam elas duas. Só que olha que coisa interessante. 2 mulheres que o Senhor levantou para trabalhar com beleza, para trabalhar com imagem, e as 2 relatam que tiveram problemas com autoestima. Sim. Por uma questão de debilidade emocional. E ninguém está livre de passar por isso. E a gente vê muito que a mídia, ela projeta a imagem o tempo todo. E a gente fala sobre estratégia de imagem, né? Nosso papel é falar sobre estratégia e a imagem está 100% voltada para isso. Só que nem tudo que a gente propaga é real. Verdade. Nem sempre a gente vai para a mídia propagar que a gente não está se sentindo bem, não está se sentindo bonita. Como é que foi para vocês, já trabalhando com imagem, já trabalhando com projeção de imagem, com embelezamento da mulher, atravessar esse momento onde vocês não estão ou não estavam, né, confortáveis com a sua imagem refletida no espelho? Nossa. Primeiro eu acho que Deus, né? Tem coisas que são inexplicáveis. Tem coisas que são inexplicáveis, eu acho que a gente nunca vai conseguir explicar. Mas Deus, ele começou a trazer pra gente, eu falo pra gente porque traz pra mim, traz pra Luna também. Deus começou a trazer pra gente famílias e mulheres, muito mais mulheres, com o mesmo problema familiar que a gente. Sim. E aí, à medida que a gente conseguia falar para elas, expressar para elas, enquanto a gente falava, a gente se olhava. Deus usava essas mulheres, esses problemas, para nos curar. Para que a gente ajudasse elas, mas muito mais para que elas nos ajudassem, sabe? Então, eu acho que é mais ou menos por esse caminho. Eu não consigo ver muita outra explicação. Eu não sou expert em crises de ansiedade, por exemplo, mas eu sei que quando Deus ele passa a ser o centro da nossa vida, as coisas vão fluindo. Olha que coisa interessante, né? A cura, a gente fala muito que um cego não guia outro cego. A palavra do Senhor, ela enfatiza muito isso, e a gente sempre fala que pessoas que estão doentes, elas não têm condições de cuidar de outras pessoas, porque você acaba enxergando o outro à luz da sua própria dor. Só que pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo do Senhor, elas se tornam curadas em seus processos de liberação de unção. Porque quando vocês estavam ali cuidando da beleza de outras mulheres, estava descendo algo extraordinário sobre a vida de vocês. Sim. E ali estava se concretizando uma cura. Então eu enxergo que a cura da doença, porque isso é uma doença, dependência emocional é uma doença, crise de ansiedade é uma doença e você precisa buscar ajuda. Não só buscar ajuda em Cristo, mas você precisa buscar ajuda. Só que a gente entende que existe um mover do Senhor nesse processo. Então é um fato. Enquanto você trabalha e exerce o seu chamado, o propósito da sua vida, você é curada no processo. Então às vezes você está aí em casa esperando ser curado. Não espere ser curada. Se levante, procure ajuda e procure ajudar alguém. Sim. Ajudar alguém. Luna, qual foi a virada? O que determinou para você
você falar assim, não quero mais trabalhar em empresa privada, em grande empresa, em multinacional, não importa. Mas, porque assim, você tinha uma carreira sólida. Sim. A aluna, ela tinha um cargo importante dentro de uma empresa grande, assim como a Yolanda. Mas o que foi o pontinho? A Yolanda falou, né? A pandemia, ela jogou ela para fora do ninho. A pandemia jogou um montão de gente para fora do ninho. Mas e você? O que você falou assim, não, isso daqui foi a virada de chave na minha vida? A minha virada de chave, eu considero que foi o nascimento da minha segunda filha, que foi a Laura. Tem uma Gabriela, né, que tem 13 anos, está caminhando aí para os 14, na próxima semana aí, e a Laurinha, que tem 6 anos. E a minha virada de chave foi pensar que a minha filha mais velha foi a que teve menos tempo comigo, menos de mim. Então, aquilo ali, eu falei assim, eu preciso de dar mais para as minhas filhas. E eu não estava conseguindo dar mais, em função do cargo, em função de horário, em função de empresa. E eu já gostava de maquiar, sempre maquiava muito a minha irmã. Gente, a minha irmã foi um ponto-chave, assim, uma pessoa que eu não tenho como deixar de citar aqui. Um abraço pra Lorena, que desde o início, tá assistindo a gente. Lorena, um beijo. E assim, é a minha maior incentivadora desde o início, porque eu maquiei a minha irmã para a formatura dela. Olha que interessante, né? Para a formatura dela, eu sempre maquiei para todos os eventos. Então, eu já tinha esse interesse. Quando a Laura nasceu, eu falei assim, eu não quero mais trabalhar em empresa privada, eu preciso de tempo, eu preciso de qualidade, eu preciso de dinheiro. Então, eu falei assim, eu preciso desses 3 pontos. Então, foi ali que eu me vi numa situação que eu falei assim, olha, chega para mim. Eu vou dar o passo. E a partir dali, eu dei o passo da fé. Eu dei o não para a empresa novamente, porque eles me chamaram, eu falei que não iria, e falei, agora, é claro que eu tive um suporte por trás disso também, né? A gente não consegue uma rede de apoio, né? E a partir desse momento, desse passo que eu dei, a coisa foi fluindo. Eu veio o curso, a Laurinha tinha 6 meses quando eu comecei a fazer o curso de maquiagem, e levava ela para o curso, né? E a partir dali eu não parei mais. A partir do momento que eu fiz o curso, uma noiva, né, já me chamou, outra cliente, a coisa começou a acontecer e fluiu. A partir desse momento que eu me vi a virada de chave. Olha que coisa interessante. Tem mulheres que param as suas carreiras por conta da maternidade, mas tem outras que usam da maternidade como incentivo, usam da maternidade como forma de você impulsionar a motivação, o gás que você precisa. Então, tudo parte do princípio da sua perspectiva. Qual é a sua perspectiva? Você vai transformar aquilo em um problema ou você vai transformar aquilo em uma motivação? A sua mente é que vai ditar. A sua mente é que vai dizer qual é a diferença daquilo que você está vivendo. Porque todos passam por problema. Todas nós que somos mães temos jornadas duplas. Todas nós que somos casadas precisamos dar atenção ao nosso marido. Porque homem gosta de ser mimado, né? Mas a gente não está aqui para falar mal de homem, não. Mas todas nós que somos casadas, mulheres, que queremos formar uma família, todas nós passamos por esses contratempos. Mas e você? O que você vai fazer? A Luna pegou a Laura e transformou a Laura numa motivação. Mas agora vocês vão saber o que a Yolanda fez. Porque olha que coisa interessante. A gente começou a falar sobre a pauta da maternidade aqui. E eu tenho uma identificação pessoal com a história da Yolanda. Vocês vão entender o porquê. Porque a outra pessoa que tem uma marca e uma característica dentro da carreira de fotografia da Yolanda. Todo mundo fala a mesma coisa, não sou só eu. Se você acompanhar lá a rede social da Yolanda, todos os feedbacks da Yolanda são iguais. Ela tem uma doçura e um acolhimento no estúdio dela, que é um ponto diferenciado dentro dela. Quando você vai fazer corporativo, quando você vai fazer ensaio de família, a Yolanda traz aquela experiência que você não quer ir embora do estúdio dela, da Yolanda, tu quer morar naquele estúdio dela. Então, a grande questão é, a Yolanda, ela não teve a doçura dela impactada negativamente por conta do quadro dela. A maternidade, ela aflorou algo positivo que em muitas mulheres dentro da mesma condição da Yolanda não aflora o lado positivo. E vocês vão entender agora o porquê. Yolanda, fala um pouquinho da sua maternidade, fala um pouquinho do Joãozinho. Vai começar a chorar. Calma, amiga, calma. Gente, olha só, preciso dizer pra vocês uma coisa, eu sou uma pessoa muito emotiva. Verdade. Mas eu vou tentar não chorar. Meu pai sempre teve esse total carinho comigo, né? Vai ser difícil. Você consegue. E minha mãe, minha irmã, meus sobrinhos, eu sou muito cercada de amor, sabe? Muitas dificuldades, mas também muito amor. E
quando eu precisei sair do hospital, não foi só por causa da pandemia. Foi porque eu não tinha mais quem olhar o meu filho pra mim. Né? Eu tive o João e eu voltei a trabalhar um mês. No mês seguinte, veio a pandemia. E eu trabalhei na linha de frente na pandemia, no hospital, por 1 ano quase ainda. Até precisar sair. E aí, quando eu saí, que eu tive mais tempo para ficar com o João, foi que eu comecei a perceber que ele não era uma criança com um desenvolvimento tão normal, assim, digamos assim. Atípico. E aí, eu sempre tive total apoio da minha família e isso é fundamental. Rede de apoio. Gente, pessoas que entendam que o autismo, ele precisa de tratamento. Ele não precisa de uma capa para você se esconder. Ele não precisa de uma máscara, ele não precisa de nada. Ele precisa de amor. Só isso. E aí eu comecei a perceber meu filho com algumas características atípicas. Conversei com meu esposo, com a minha família toda, e a gente foi buscar tratamento. E a gente faz tratamento com o João desde 2 anos. Ele teve atraso na fala, enfim. Nível 1? Nível 2 e agora regrediu para 1. Ai, que coisa maravilhosa. Mas assim, um ponto de muita atenção. Eu comecei o tratamento com o João, ele estava prestes a fazer 2 anos. O laudo do João, porque é muito burocrático e é cansativo e é exaustivo. Mamães e para empreendedoras tem uma jornada muito cansativa. E aí, todas as terapias a gente iniciou, né, com 2 anos. Comecei com fono e a gente foi evoluindo, com acompanhamento neurológico também. E o laudo dele saiu, ele já estava com quase 5 anos. Demora, eu sei que demora. Principalmente porque o João, ele tem altas habilidades. O João, ele lê, ele escreve desde os 4 anos. Ele vai fazer 6 agora. Então, muitas vezes isso fica mascarado, né? Muito inteligente. Eu já percebi que em alguns lugares de tratamento eu ia ter que talvez regredi-lo para que as pessoas conseguissem observar quando ele entrava em alguma crise. Mas graças a Deus, Deus não me permitiu passar por isso. Meu filho é maravilhoso, é a maior bênção da minha vida. E eu vou parar de falar, vou começar a chorar de novo. Gente, tudo depende da forma como você se posiciona. Yolanda é mamãe atípica. Acabou de explicar pra gente que o João era nível 2, agora evoluiu para o nível 1 de suporte do autismo, do TEA. Assim como eu, que também sou caracterizada dentro do quadro de TEA. E tudo pra gente é a forma como você vai enxergar. A mamãe atípica, ela tem uma jornada muito, muito, muito cansativa. Mas e aí? É aí uma grande fotógrafa. É uma fotógrafa que tá... Gente, a Yolanda atende famílias, a Yolanda atende parto. Se você tá aí gestante... E você vai ter um parto normal, a Yolanda vai estar com você na sua hora especial. Então, como que você explica que essa profissional conseguiu estabilizar essa carreira sendo uma mãe atípica? Não tem como, você tem que olhar para a Yolanda, você tem que olhar para a Luna, que hoje é divorciada e cuida das 2 filhas que ela tem sozinha, né? Você tem que olhar para elas e você tem que falar assim, cara, tem alguma coisa diferente com elas. Elas olharam para a história delas, elas decidiram fazer diferente. Não cai do céu, gente. Nada cai do céu. Não é fácil para ninguém. É carreira de sucesso. Eu tô falando que se você buscar nas redes sociais, você vai ver dezenas e dezenas de comentários, de feedback. Elas vivem do que fazem. Não é uma renda opcional. Hoje é a carreira principal. Elas fazem o que amam fazer com o mesmo problema que você que está em casa ouvindo também tem, assim como eu. Vale você parar e pensar, e aí, o que eu vou fazer com isso? Sim. E olha como é de Deus mesmo, né? Luna, divorciada, com um nicho principal em noivas. Casamentos. Eu trato famílias e mundo corporativo. Meu pai teve grandes empresas e quebrou as empresas na época do Collor. Então, esse bloqueio
eu destravo muito também. Claro, muito estudo, a gente estuda. Nossa, muito. A gente estuda bastante, graças a Deus. Mas os nichos, eles vão se complementando e Deus vai tratando novamente Sim. a elas e a nós. Hoje eu trabalho com fotografias corporativas que explodem. Mas eu também já tive problema com a minha imagem. Verdade. Nós superamos, né? Sim. Então, assim, mulheres com mulheres, famílias com famílias. E isso une, né? Eu vou falar uma coisa interessante para vocês. Eu vou levantar essa pauta aqui, que vai ser nosso último bloco, antes da gente falar um pouco do trabalho delas e trazer o encerramento dessa entrevista. Mas eu vou levantar essa pauta aqui do problema de autoestima, porque há uns anos atrás eu tive um sério problema de autoestima, uma séria distorção de imagem. E qualquer dia eu vou falar mais sobre isso, eu vou detalhar mais aqui porque o foco não sou eu. E tudo que impactou a minha distorção de imagem e o quão grave foi o meu processo. E quando eu vivi o meu processo, quem foram as pessoas que estavam lá para tratar a minha autoestima? Nós viajamos, nós fomos para um hotel em Petrópolis, a Yolanda e a Luna, elas me deram de presente um ensaio externo, porque elas queriam me fazer entender que eu era linda, que eu era maravilhosa, que não tinha motivo para eu estar dentro daquele quadro, e elas conseguiram. Nós passamos uma tarde num hotel em Petrópolis e nós fizemos um baita ensaio que foi um sucesso. Eu postei uma foto recentemente para vocês verem a evolução até da minha imagem mesmo. Na época eu sofria de um grave problema de distorção de imagem, mas elas foram fundamentais. Eu estava extremamente deprimida na época e foi um momento, foi uma tarde que eu passei com elas e elas trataram algo muito, muito impactante na minha vida. E eu quero usar isso como um gancho para falar para vocês uma coisa. Existe um diferencial nesse tipo de situação. Mulheres que se unem, elas crescem. Eu e Yolanda, Luna, nós temos quantos anos de amizade? Ai, gente. Mais de 25. Mais de 25 anos. Tem assim, nós participamos de todos os principais momentos da vida uma da outra. Da adolescência, da juventude, do casamento, do divórcio, da maternidade, da mudança de carreira profissional. Em todos os nossos grandes momentos a gente está na vida uma da outra. Então, o que eu quero falar para você aqui? A mulher compete? A mulher precisa competir? Não. A mulher não precisa. Não precisa. Vocês já enfrentaram isso dentro da parceria de trabalho de vocês? Já se viram em alguma situação e falaram, opa, calma aí, eu não preciso agir dessa forma ou não? Nunca aconteceu entre vocês? Não. Acho que entre a gente não, mas no meio em que a gente está, No meio tem muita tem competitividade. muita competição. Mas que a gente Muita não tem, competição. graças a Deus. E a gente sempre para, né, amiga? A gente se olha, assim, às vezes em alguma situação, a gente, caraca, graças a Deus é você que tá aqui, vem cá. Existe muito estrelismo, né, Muito. nessa área. E a gente que entrou depois na maquiagem e na fotografia, por exemplo, o meu nicho, maquiadora bem-sucedida, pegou a época lá, ó, que quase não tinha material. A Yolanda também. Então, assim, hoje eu sou considerada privilegiada pela qualidade dos materiais que a gente consegue trabalhar. Mas você entrar, por exemplo, eu que sou do nicho de casamentos, né, e sou nova, tenho pouco tempo considerado na maquiagem, nossa, a gente tem um preconceito, né, das próprias pessoas do meio, entendeu? Poucas são as pessoas que vão ali te admirar ou algo do tipo. E são mulheres, né? São mulheres. E te elogiar de uma maneira genuína, sabe? Porque hoje em dia eu percebo que muita gente te elogia e te alfinetando. Tá lindo, mas podia Tá ser melhor. assim. Em vez de, olha, assim, nós que trabalhamos juntos e com mulheres e com famílias, né? E a gente sempre tá nesse... E com casamentos também, porque a Yolanda às vezes puxa pro casamento também, né? Sempre vou lá. A Yolanda, ela participou do momento em que eu fiz a transição de fato para noivas. Ela estava comigo na minha primeira noiva e eu estava muito insegura. Eu falava, amiga, eu preciso de você. E ela, como fotógrafa, ela também me passou a tranquilidade daquele momento, sabe? A tranquilidade que eu não tinha nesse momento. Mas eu acho que ela criou. E assim, a gente falar mais ou menos assim, o conjunto que é do profissional maquiador com a fotografia. Então, assim, eu ajudo, ela me ajuda, eu ajudo com a maquiagem, olha, eu toque disso. Amiga, o que foi legal, o que não ficou? Amiga, e esse ângulo? A gente troca muito, a gente cresce, e a gente cresceu junto nessa profissão. Nós crescemos, né, durante esses anos. A gente vai fazer 4 anos aí, né?
quase 4 anos. Somos babies aí, né? Mas assim, eu olho para as nossas carreiras que baby? hoje. Eu olho para as nossas carreiras hoje, são carreiras de sucesso, porque a gente cresceu muito rápido. Mas porque existe um companheirismo, existe uma cumplicidade, existe um carinho, uma atenção, não só com o meio profissional, mas também com as nossas vidas, que a gente sabe que é agitada. Tem a minha rotina com as meninas, a Yolanda tem a rotina dela com o João. E então, assim, um adendo, a gente começou literalmente do zero. Do zero. A gente não teve investimento, investidor, nada disso. Não, a gente não tinha um fundo de reserva. A gente pediu demissão, a gente não foi Eu não tinha nenhum real. Então, tipo, não tinha... Zero. Não tinha. Zero. Simplesmente não tinha. Eu tinha um sonho, né? É um sonho. E vamos lá. Tinha uma base, pelo menos? Uma base. E eu acho que, assim, a gente cultiva muito isso, e isso é muito bom, ter alguém para cultivar essas conquistas com você, porque Eu sempre falo isso. ser feliz no pouco, até que você tenha condições maiores de ser feliz no muito. E a gente olha para trás e a gente vê as nossas primeiras clientes, quando a gente tendia na sala lá de casa, e agora com o estúdio já consolidado no mercado, com tantas clientes, a qualidade do atendimento mudou. Graças a Deus, hoje a gente tem dinheiro para investir nos hoje Hoje o quadro virou. Estúdio, tá? Hoje Ela o quadro tem um virou. quarto estúdio hoje. Mas, assim, eu sou muito grata a Deus. Eu fui Pela grata sua pela vida sua também. vida. Pela Gente, sua aqui, ó. vida. Ai, A gente vai puxar tardinha. Olha só, elogiem. Elogiem as suas amigas. A gente tem esse hábito umas com as outras, mas isso não é clã, tá? Isso transborda em nós também para as outras pessoas. Por isso que os clientes acabam ficando muito cativados. Elogiem, gente. Falem para as suas amigas, nossa, que honra! Caramba, eu tenho uma amiga médica. Caramba, eu tenho uma amiga fotógrafa. Caramba, você faz uma unha maravilhosa. Elogia, gente. As pessoas têm dificuldade de As pessoas elogiar. têm dificuldade de elogiar, sabe por quê? Porque parece que reconhecer o bom trabalho da outra profissional te coloca automaticamente numa posição mais baixa porque você não sabe fazer aquilo. Mas tudo bem, gente. Eu não sei fotografar. Muito menos maquiar. Se a aluna não estiver comigo nos meus momentos de evento, em podcasts, em entrevistas e qualquer coisa, se a aluna não estiver comigo, eu entro em desespero, porque eu não sei passar uma base. Mas eu sou uma estrategista de negócios. A minha área é estratégia marketing de negócios, alavancagem de negócios. Essa é a minha área. Então, cada um tem uma área. Você não tem que ser bom em tudo. E qual é a dificuldade de você fazer um elogio sincero para essas pessoas, gente? Qual é a dificuldade? Então, e não é só o elogio, acho que também há críticas também, porque tem gente que não sabe receber crítica. A gente também trabalha muito com crítica, uma crítica construtiva, que é o que a gente fala, né? Olha, e a gente fala muito assim, amigo, ó, maquiagem, vê isso aqui, Yolanda, ó, essa foto aqui, ó, tá muito assim, muito assim. A gente recebe a crítica, que não é uma crítica, mas é uma sugestão daquilo para melhorar. Mas tem gente que não sabe. Construtivo, né? é uma crítica construtiva. É você, como as pessoas falam, se meter um pouco no trabalho do outro. Eu não sou fotógrafa, mas eu aprendo muito com a Yolanda na fotografia, entendeu? Então, assim, ela manda uma foto pra mim, amiga, o que você achou dessa foto? Olha, você pode fazer assim, olha, diminui um pouquinho, às vezes tá no Photoshop. Olha, e essa imagem, e essa posição? E ela fala assim, Luna, olha, a maquiagem, força mais um pouquinho. Olha, essa daqui não ficou muito legal, essa aqui tá marcando um pouquinho. Mas, assim, então, percebam que a Luna fala todas essas críticas de um tom totalmente respeitoso. Sim. O que é completamente diferente de alguém virar Eu ia assim, tocar nesse assunto. poxa, Yolanda, essa foto tá estourada, um exemplo, né, que a gente usa muito. Ou, poxa, Luna, essa maquiagem, pô, a cor ficou diferente. É a forma que se fala, né? Então, assim, saber falar e saber receber, eu acho que... eu ia entrar nesse ponto agora, né? O que é, quando eu perguntei, o que é a crítica construtiva? Porque tem muitas amigas que elas velam crítica, né? a sua... a sua inveja. Essa é a palavra, gente. Sim. Não vamos dourar a coisa, não. Existe. Elas velam a sua inveja na crítica construtiva. Então, vamos ver se vocês concordam comigo. Vocês deixem nos comentários se o que a gente está falando tem coerência para vocês. Crítica construtiva tem o tom de voz certo. Sim. Total. Tem o momento adequado. Eu não vou fazer uma crítica para Yolanda na hora que ela está fotografando uma cliente dela no auge da construção dela. Jamais. Então, a crítica, ela tem o tom de voz, ela tem o momento, ela tem a solução. Não basta eu falar, a foto tá ruim, Luna, a maquiagem tá ruim. Tá ruim o
quê? O que tá gritando pra você? Pô, marca mais. Não marca menos. Pô, Yolanda, estourou aqui. Se você mexer um pouco nessa saturação. Ah, não gostei. Então continua sem gostar. Sim. Guarde a sua opinião pra você, bem direto ao ponto. Bem direto ao ponto. Esse nível, assim, de bem direto ao ponto. Né? Guarda a sua opinião pra você, com toda a educação fluida do Espírito Santo. Guarda a sua opinião pra você, entendeu? Porque não é construtivo. Se você... Ó, o que é a crítica construtiva? É quando você constrói algo, quando você constrói o crescimento, quando você constrói a alavancagem do outro. O meu comentário está construindo alguma coisa em alguém ou é só a minha opinião? Eu estou sendo bem direta ao ponto. A sua opinião não foi solicitada. A gente solicita opinião de consultoria. Estamos disponíveis, somos uma empresa de consultoria, caso você precise. Mas a opinião aqui não é bem-vinda. Agora, a crítica construtiva é bem-vinda. É importante salientar isso, tá? Porque nós estamos aqui defendendo um tema genuíno. Mulheres não precisam competir. Então, não disfarce a sua insegurança num comentário maldoso sobre o trabalho do outro, porque você não sabe como é que está a saúde emocional do seu colega de trabalho naquele momento. E você tem responsabilidade com o outro. A gente fala muito sobre isso. Se a aluna não está bem, eu tenho responsabilidade com a saúde emocional da aluna. Eu tenho que entender que no momento que a aluna não está bem, eu preciso ser mais compreensiva com ela, porque ela não está bem. A mesma coisa com a Yolanda e a mesma coisa eu recebo delas, porque a gente trabalha muito, né? Juntas. Elas na parte de imagem, de fotografia e eu na parte estratégica e de consultoria. Então, a gente acaba pegando o mesmo cliente, dependendo da necessidade que ele tenha. Então, quando a gente quer trabalhar em equipe e para crescer, tem que ter pessoas. Sem pessoas, você não cresce. Ah, eu vou trabalhar pra caramba, eu sou super esforçado. Não, pessoas, network, pessoas. Pessoas que indicam pessoas, pessoas que criticam pessoas, pessoas que incentivam pessoas. Então, você precisa saber se posicionar com relação a isso, bem direto ao ponto. É minha dica de hoje para eu poder passar pro próximo assunto, porque a gente está quase encerrando. Só para eu não perder a característica do quadro de ser bem direto ao ponto. Inclusive, esse nome é perfeito. Esse nome casa, gente, é a minha personalidade, tá? Esse quadro. Bem direto ao ponto. A minha personalidade. Pra gente finalizar, eu quero 2 perguntas para cada uma de vocês. Uma experiência com uma cliente que tenha impactado a vida de vocês. Isso impactou a minha vida de uma forma diferente. E uma dica para quem quer iniciar no mesmo nicho que vocês. Vocês falaram sobre... No início eu tinha um sonho e um blush. No início eu tinha um sonho, uma viagem, uma fotografia de uma amiga. Então, como é que é no início? Então, qual foi a experiência mais impactante? Qual foi o cliente? Se é que a gente pode falar que teve um, né? E qual é a dica que vocês podem oferecer? Olha, eu tenho muitos clientes, muitos relatos, mas... um parto, ele me emocionou demais. Inclusive, ele tá lá no destaque do Instagram até hoje. Tudo pronto para a menina nascer. Eu fui contratada de última hora. Fui contratada faltando 3 dias para o parto, não seria eu. Na verdade, acho que não seria ninguém, ela não tinha um fotógrafo, não tinha pensado nisso, enfim. Vou tentar resumir, porque é grande e eu sempre me emociono demais. Deus uniu literalmente as pessoas certas para estarem naquele lugar. Eu sou filha de Maria. E tinham muitos devotos de Nossa Senhora juntos naquela sala de parto. E a criança nasceu, teoricamente, uma criança que não ia precisar de suporte nenhum, nada, e a criança parou. Sem vida, né? Praticamente. Ela nasceu e parou, né? Foi. E eu tive que... Tô toda arrepiada. Gente, eu tive impactante essa história. Como já era uma equipe médica, que eu já estava acostumada a trabalhar, e na sala de parto você precisa saber até onde você pode ir ou não. Eu olhei pra cara da médica, eu entendi o recado, eu peguei o pai não queria sair. Gente, um homem de toda a minha altura. Ele não queria sair da sala de parto, eu expliquei pra ele que era necessário a gente sair. Nós saímos e lá fora, a gente fica no Star Médico, né? Pra quem não conhece, o centro cirúrgico tem um Star Médico, a gente ficou ali rezando muito. Eu sou muito emotiva, mas naquele momento Deus me deu a força necessária para ser o suporte daquele pai. Emoção. Então, sério, a gente deu a mão assim, ó, a gente ficou assim.
E a gente rezava, e a gente rezava, e a gente rezava, e a gente rezava. E até que eu olhei assim, aí a enfermeira falou, pode vir. E aí a gente entrou na sala de parto e tava tudo bem. A criança não precisou nem ir para a neonatal. A criança voltou, foi pro berçário, depois foi pro quarto com a mãe. E, enfim, é muito grande, depois vocês vejam lá no Instagram. Meu Deus. Mas eu acho que esse parto, ele me marca de muitas formas. Fico bem impactada nesse Porque, dia. de fato, gente, eu não dormi por uma semana. A Luna, coitada, eu ficava pra ela o tempo todo, Hermosa também, enfim. E esse acho que foi o ponto maior. E eu acho que se eu tiver uma dica para passar pra vocês é dar o passo que o Senhor dá o chão. Ela me falava isso, a Hermosa me falava isso. Eu sempre tive muito medo, sempre fui mais contida. Mas se você não der o passo, as coisas não vão acontecer. Você não precisa de uma câmera de primeira. Comece com uma de entrada. Minha primeira câmera, gente. Indica, Yolanda, qual é uma boa câmera para começar? De entrada? Eu sou nikonzeira, desculpa, galera. Mas você pode começar com uma D3400, uma câmera de entrada mesmo. Gente, o primeiro casamento da Luna, eu tava com uma D3400. Sim, e ficou lindo. Se você vê a qualidade da imagem, mas assim, não tenho condições de pagar um curso, de me profissionalizar 100%, começa a estudar. Tem muito vídeo no YouTube, gratuito, conteúdo gratuito. Sim. Começa a buscar informação. No início eu também não tinha, não. Comecei depois que eu fui fazer meu curso, depois que eu busquei especializações, workshops. Ó, ela tá abrindo a mentoria dela, hein? Mentoria, não vai fugir. Vamos deixar aqui registrado. Mentoria. Essa semana esse é o ano dela. Esse é o ano dela. A gente vai. Fotografia com a Yolanda não tem pra ninguém. Certamente ela vai estar lá com a minha carinha no meu perfil lá sendo divulgada todo dia, porque isso aí é divulgação boa e divulgação certa. Então, a dica é essa. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre dica. E se eu quero começar, não tenho condições nenhuma, tô sem dinheiro, amo, tenho um sonho. Eu só tenho um sonho, eu não tenho mais. Eu tenho um sonho e uma palavra. Deus falou no meu coração. Eu tenho um telefone bom. Pode? Como não? Gente, os telefones de hoje... E vou te falar, não precisa ser... Posso falar marcas? Não precisa ser um iPhone top de linha, não, gente. Vamos começar com o que você tem. Vamos começar com o que você tem. Se você precisar de ajuda, já ajudei muitas pessoas que me chamaram lá pelo Instagram. Tive também muita ajuda. E tive também muito tapa na cara. Mas, normal. Se vocês precisarem de ajuda, se você estiver ouvindo isso agora, se você quiser, você me chama que eu vou te ajudar. Olha aí, hein, uma consultoriazinha só porque você está aqui assistindo essa entrevista, hein? Mas, 2 dias só. Sim. 2 dias só, e só. 2 dias só. Corre lá e manda um direct pra ela, 48 horas de consultoria com a Yolanda Calegaro, hein? E você, Luna? É uma experiência com... Você pode repetir a pergunta? Uma experiência impactante com uma cliente. Uma cliente? Eu posso falar sobre a minha noiva do mês agora, mês de março, que foi, assim, bem impactante pra mim. Pausa. Não surtem. A Luna chora com todas as noivas, se emociona com todas as noivas. É só uma coisa pessoal, tá, gente? Eu amo todas as minhas noivas, assim, fico muito emocionada, eu compartilho muito com vocês. Eu recebi. Chorando. Eu já até sei. Se ela tem noiva, eu já preparo a ligação, porque ela vai ligar chorando. Eu fico muito emocionada. E o da Karina, em específico, foi do Senhor, assim, foi uma experiência pessoal. Eu levo as minhas noivas com muita pessoalidade, né? O cuidado, o carinho. Eu tenho esse cuidado. Eu amo trabalhar com noivas e é um mercado, assim, eu tenho prazer. Não é algo sobre dinheiro, é sobre o que eu amo fazer, é um propósito, sabe? Trabalhar com maquiagem, fazer a produção das noivas, para mim é um propósito de Deus na minha vida. Mas a Karina, ela foi uma noiva que o Senhor trouxe para mim. Foi assim, toma para você. E assim, a Karina, ela é cerimonialista, tá? E para deixar aqui registrado. E a gente teve um encontro, assim, como se fosse de almas, né? Senhor. E o último, foi do Senhor, foi um propósito de Deus. E o casamento da Karina foi um casamento tão espiritual. Eu sou cristã, né? A minha religião é o cristianismo, eu sigo ao Senhor. Então, o casamento da Karina, ela também é cristã. Foi um culto, mas foi algo tão íntimo. E Deus falou tanto comigo naquele dia que eu até liguei pra você, né? Eu falei assim, amiga, eu tô impactada. Gente, eu só sabia chorar.
E eu não... Foi uma experiência tão bonita com Deus. E não é só sobre o casamento, que tudo... Ela organizou o casamento dela em 30 dias. Coisa que a gente sabe que no mercado de casamento leva-se 1 ano, 2 para organizar um casamento. Então ela organizou em 30 dias. E Deus providenciou para ela todas as pessoas daquele casamento. Todas. E de uma forma extraordinária, aquele casamento aconteceu de uma forma linda, que me gerou um reconhecimento numa página, né, reconhecida um site de noivas, o reconhecimento. Então, assim, foi algo que me marcou muito. Então, a Karina foi uma noiva que... Minha última noiva, não que não tenham marcado todas, mas, assim, espiritualmente falando, intimamente, foi uma que de fato, me impactou. Eu acho que não impactou só a aluna, não, tá, gente? Acho que impactou todo mundo. Foi uma grande conversão na rede. Foi. Muito. E todos os fornecedores foram muito impactados. Não foi qualquer página, gente. Foi a página uma grande de noivas referência do Rio de Janeiro. Queria só salientar. Deus, quando resolve soprar, ele sopra assim, ó. Verdade. E uma dica, para quem quer começar na maquiagem e não tem ainda os milhões para investir na bancada de milhões que você tem, a queridinha. Dica de milhões que não é de milhões. 1, seja humilde. 2ª dica, comece com o que você tem. Eu comecei com base de R$20, né? 20, pode 10. Realidade, não pode 10. Um pincel ali de 2. Como eu falei no início, né? Um blush e um sonho. Era exatamente isso. Seja humilde para aprender. R$500 inicia? Kit básico para você começar? Fácil. Não se preocupe com o celular, não se preocupe com os produtos, porque eu falo muito com a Yolanda sobre isso. Nós somos as pessoas que vocês querem ter com vocês. Vocês não compram a minha paleta. Vocês não compram a máquina da Yolanda. Vocês, quando vocês contratam o nosso serviço, vocês contratam quem somos. Então, assim, o que eu sou na maquiagem? Eu sei a pessoa que eu sou na maquiagem. Eu sou a aluna que me entrego na beleza. Eu sou a aluna que entrego o melhor para minha cliente. Se eu estou com uma noiva, se eu estou com um corporativo. Então, seja humilde para aprender. E não só aprender, mas comprar e ensinar. Eu gosto também de ensinar. E eu ensino de uma forma com que eu aprendi, que é com humildade, né? E às vezes nem sempre você vai ser retribuído com aquilo, mas você vai aprender. Em cada caso, você vai aprender. Com fotógrafo, com maquiadores ou com qualquer outra pessoa, mas seja humilde para você estar ali disposto também a aprender com o outro. Eu faço mentoria, mas ela também dá curso. Também, tá, gente? Curso com a aluna, sim. Gente, a gente ficaria aqui horas conversando, porque esse é o nosso normal, esse é o nosso cotidiano. Às vezes a gente atrasa projetos profissionais, porque a gente perde a noção do papo. Verdade. Mas é isso aí, eu queria mostrar um pouquinho para vocês de quem é a Yolanda, de quem é a aluna. Tenho certeza que vocês pegaram altas dicas, que vocês aprenderam um pouco sobre a história delas, tá? Então eu quero finalizar esse quadro, primeiramente, agradecendo aos nossos fornecedores, aos nossos parceiros, aos nossos patrocinadores, a Luna, a Yolanda, são empresas parceiras e fazem parte do patrocínio desse projeto. Queremos agradecer a Face Spa, que está aqui trazendo muito incentivo para nós. A Dona Hermosa, pode seguir nas redes sociais, que é a nossa loja que está lançando aí uma sofisticação, roupas em sofisticação. A Alessandra Dutra Semijoias, que trouxe aqui pra gente várias peças, várias composições aqui. Toda semijoia que a gente está vestindo aqui é pela Alessandra Dutra Semijoias. O Estúdio Glam, que produziu esse cabelo de milhões. Esses cabelos de milhões são todos pelo Estúdio Glam, especializado em transformação de imagem. Nós temos o HS Studio, que está fazendo a parte de edição. Nós temos também a Ariana Ribeiro, que ela é psicóloga e faz toda a parte de gestão emocional, também é uma patrocinadora. E temos aqui também um agradecimento à Produz Podcast, que é a empresa que está cedendo aqui pra gente o espaço. Nós queremos agradecer a recepção maravilhosa de toda a equipe, tá? Então, o nosso primeiro agradecimento. E o nosso segundo agradecimento são as nossas estrelas, né, gente? As estrelas do dia, Yolanda e Luna. Nós vimos como é que mulheres que se curam juntas, que são amigas, que se incentivam, que elas querem o bem uma da outra. Mulheres com propósito. Vão chorar, elas sempre choram, gente. Isso é um marco. Isso é um marco. Isso é um marco.
mulheres com propósito, mulheres com direcionamento da parte do Senhor, mulheres cheias da presença, que estão aqui, elas sabem o que fazem, elas se qualificam. Então esse foi o nosso Direto ao Ponto do dia de hoje, direto ao ponto com Hermosa, de forma crucial, objetiva, com dicas para vocês. E eu sou muito grato para você que acompanhou até aqui. Curta, comente, compartilha e olha, eu espero vocês na próxima semana com o nosso próximo quadro. Muito obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigada.